Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira aula do dia de língua portuguesa com a professora Anne Rose Albuquerque. Mas vocês podem me chamar de Anne, hein? Teacher Anne, ou professora Anne, ou tia Anne. Do jeitinho que vocês me chamarem, eu vou atender com muito carinho, tá bom? E hoje nós vamos estudar sobre contos afro-brasileiros. Vocês sabem o que é conto? E o que é conto afro-brasileiro? Nós vamos descobrir tudo sobre contos afro-brasileiros na aula de hoje, então fica atento. Os contos populares afro-brasileiros. Primeiro, nós temos que relembrar o que é um conto. Você já ouviu por aí uma frase que eu vou citar agora. Tenho certeza que você já deve ter ouvido ela em algum lugar. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem nunca ouviu essa frase por aí? Pois é, sim. Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos, como todos os textos de ficção. O conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. O que nós já sabemos sobre os contos? Quais os contos que você lembra já ter ouvido? Será que você já ouviu um conto afro-brasileiro? Ou será que você já ouviu o conto da Branca de Neve? Ou da Cinderela? Ou mesmo dos Três Porquinhos? Isso mesmo! Todos esses são contos, pois eles são imaginados, né? São textos com personagens, com um ponto de vista, com um enredo, com uma história. Mas atenção! Como geralmente esses textos começam, esses contos começam? Sempre que a gente vai começar uma história, a gente fala: era uma vez, e é assim que começam os contos. Agora, vamos relembrar algumas características. Os textos, os contos, eles são longos ou são curtos? Eles possuem muitos personagens ou poucos personagens? Então, galerinha, uma das características dos contos é que eles são textos curtos, geralmente com poucos personagens e bem curtinho. Tipo as histórias que os nossos pais contam para a gente dormir. Então, a dos Três Porquinhos, você precisa do livro para contar essa história? Não, né? Porque ela é bem curtinha e fácil de recontar. Então, por isso que é chamada de conto. E como geralmente os contos terminam? Com um final feliz, com um ensinamento, não é mesmo? Olha só o quanto relembramos sobre contos. Mas, professora, qual é a diferença dos contos que a professora citou para os contos populares afro-brasileiros? Olha só, turminha, os contos populares afro-brasileiros, eles focam a cultura afrodescendente, ou seja, trazida pelos africanos, pelos indígenas e dentre outros. Então, isso chama-se contos populares e eles são passados de geração em geração. No caso dos contos que nós vamos ver hoje, os afro-brasileiros, eles têm um intuito e nós vamos conhecer. Vamos iniciar conhecendo novas palavras? Olha só, a professora vai fazer a leitura de um pequeno texto e ele é um conto afro-brasileiro.
Isso mesmo. E nesse conto nós vamos encontrar palavras diferentes e que vocês devem tentar adivinhar o que elas significam pelo contexto da história. Vejam só. Com idade de 10 anos, já era um médico de todos os moradores da cidade e de toda a redondeza onde ele morava com sua mãezinha e seus irmãos, faltando o pai, que ele não tinha conhecido. Os anos passaram, sua mãe estava bem velhinha e seus irmãos também já estavam com a idade bem avançada. Só Ossain contava com 18 anos de idade. Um dia, sem ninguém esperar, Ossain pegou o apoquê, juntou todos os seus adôs quererê com seus ixés, suas roupas e todos os seus demais ingredientes. Depois de tudo arrumadinho, despediu-se de sua mãe, seus irmãos e todos, saindo pelo mundo afora. Todo lugar por onde ele passava era bem recebido pelo Obá-Laiê. E então, turminha, vamos ver que aqui nós vemos algumas palavras. O que será que vocês acham que elas significam? Apo-o-quê. O que será apoquê? O Saim pegou um apó-o-quê. Juntou todos os seus adôs quererê. Então, será que o apó-o-quê é uma espécie de bolsa? Porque observem que ele fala. Pegou o apó-o-quê e juntou todos os seus adôs quererê. Será que é todos os seus materiais ele juntou e colocou dentro da bolsa? Então, será que adôs quererê são os materiais? Muito bem, eu também acho que sim. Afinal de contas, nós estamos tentando adivinhar, não é mesmo? Então, nós vamos agora assistir a um conto afro-brasileiro, que é de Ossain, isso mesmo. Ele que era um médico especialista em plantas. Tudo que é de erva, Ossain conhecia. Querem ver só? Nós vamos assistir ao conto de Ossain e o poder das plantas. Prestem atenção, crianças, em todas as imagens, em toda a história. E pensem em todas as características. Vamos lá?
Vamos lá relembrar o que nós aprendemos com o conto afro-brasileiro. Vamos relembrar os pontos característicos desse conto, lembrando que ele foi escrito pelo mestre Didi. Isso mesmo, ele que tem essa função, né? Que faz parte da cultura afro-brasileira e tem a missão de transmitir esses contos de geração em geração. Ele era um homem negro com diversas funções e profissões. Vocês vão conhecer ele na atividade a seguir, tá bom? Mas antes, vamos relembrar esses pontos? Vocês sabem me dizer qual é a função desse conto afro-brasileiro? O que ele quis transmitir para nós? Foi um ensinamento, não é? Quis nos transmitir algo muito bem acerca da religião e da cultura afro-brasileira. Muito bem. E sobre o autor dessa história? Vocês lembram que eu falei? Quem foi esse autor? Um homem negro denominado por Mestre Didi. Isso mesmo. E qual é o tema? É a cultura afro-brasileira. Muito bem. E a linguagem é a linguagem própria dessa cultura. E o lugar da enunciação é justamente onde a cultura acontece. Viu só a função? Um texto, um conto afro-brasileiro, ele tem função, ele tem autor, ele tem tema, ele tem uma linguagem e o lugar de enunciação. Agora você já sabe tudo isso. Agora é sua vez. A professora vai disponibilizar o link da sala de aula interativa. E você vai procurar nos objetos, clicando neles, e vai descobrir o link da atividade de língua portuguesa de hoje. Você vai clicar no link e vai ser direcionado para uma imagem de uma sala de aula. E nessa sala de aula existem vários objetos. Tem a professora, tem quadro, tem livros, brinquedos, e vocês com o dedinho vão sair clicando e descobrir onde é que está a atividade. Uma dica é: procure a imagem que representa a selva da África. Qual é o animal que aparece na selva da África? Quem é o rei da floresta da África? É o rei leão. Então, vocês devem procurar a imagem do leão e clicar nela. Ao clicar nessa imagem, você vai ser direcionado para a atividade. Quando você chegar na atividade de língua portuguesa, você deve colocar o seu nome completo, pois é obrigatório. Não esqueça de diferenciar letras maiúsculas de minúsculas. Toda a atividade você vai saber se acertou ou não. São 4 questões, certo? Que você vai poder tirar de 1 a 4. Então, você vai ler as questões, vai marcar a alternativa e no final vai em enviar. Depois que você enviar, você pode ver as respostas que você acertou e as que você errou. E a professora também vai poder receber a sua atividade sem precisar você tirar foto, ok? Então, conto com a atividade de vocês no tempo limite até às 11h30 da manhã, para que a professora possa dar o feedback, certo? Falar um pouco sobre a atividade. Então, qualquer dúvida, estarei aqui no grupo para nós tirarmos, tá certo? Então, crianças, boa atividade!